Olá, bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de Laboratório de Programação. E hoje a gente vai destacar uma característica bastante importante que distingue as linguagens de programação Python e C. Então, é com relação a compiladores versus interpretadores. Então, a primeira linguagem que vocês tiveram em contato aqui no curso foi a linguagem Python. A linguagem Python é uma linguagem interpretada. Vocês devem lembrar que vocês tinham no computador de vocês um programa instalado, né? E vocês precisavam ter esse programa instalado para poder executar o código que vocês escreviam. Então, quando a gente utiliza uma linguagem interpretada, como o Python, o ambiente de execução precisa ter esse interpretador. Esse interpretador, ele lê o código, interpreta e executa, né? Algumas vezes pode ser uma impressão na tela ou algum outro efeito. Diferentemente, a linguagem C é uma linguagem compilada, né? O que significa? O código, né, como este código aqui, o clássico Hello World, o Olá Mundo, para que ele possa ser executado, primeiro temos que passar por um processo chamado de compilação. Aqui a gente está usando o compilador GCC, que é o compilador da GNU. GNU envolve vários utilitários do ambiente Unix. Então, quando a gente utiliza Linux, na verdade a gente está utilizando vários programas e utilitários desenvolvidos pela GNU, que é a fundação, de software livre. Então, o primeiro passo seria pegar o programa fonte, então este programa é o código fonte, e transformá-lo em um código executável. Então, esse parâmetro "-o", meu programa, está dizendo, olha, receba meu programa.c, compile e gere um executável em meu programa. Então aqui envolve um monte de processo, relacionado à compilação, mas que tem como resultado final um programa executável. Esse programa eu posso levar ele para qualquer computador, por exemplo. Se eu compilei ele para Linux, eu posso levar ele para outro sistema Linux e vou conseguir executar esse programa. Se eu compilei ele para Windows, eu posso levar em qualquer Windows e eu vou conseguir executar esse programa. Então, a gente viu que a linguagem C é uma linguagem muito utilizada, surgiu com essa necessidade de desenvolver um sistema operacional. Hoje em dia, os utilitários e o sistema operacional, os interpretadores, os próprios compiladores, muitos deles são desenvolvidos em C, ou C++. Então, é bom destacar que a gente vai utilizar o ambiente Replit, um ambiente online. Então, vamos aqui, Replit, Language C, e vamos criar um novo REPL para rodar esse nosso primeiro programa. Aqui eu não vou definir um nome, então como eu não vou definir um nome, ele gerou esse nome aleatório aí. Então aqui eu vou mudar esse Hello World só para Olá Mundo. Olá Mundo. Observe, aqui nesse ambiente Replit eu tenho aqui o ambiente de edição, o console, que apresenta a saída do programa. Aqui eu tenho os arquivos, Atualmente eu tenho apenas um arquivo chamado main.c. Diferente deste exemplo, aqui no Replit eu não posso. O primeiro arquivo, o arquivo principal, ele sempre tem que chamar main.c. É uma limitação, uma restrição do próprio Replit. Então aqui a gente não vai entrar em detalhes da sintaxe, da linguagem, só para a gente ver o ambiente e destacar esse processo. Então aqui a gente visualizou a saída, então de uma forma muito parecida com o que acontece quando a gente utiliza o Python. Só que observem aqui o que aconteceu de fato. Então, para ele conseguir executar isso, primeira coisa, ele fez a compilação. Aqui ele está compilando não usando o GCC, mas usando um outro compilador chamado Clang. Só que a sintaxe é bem parecida, os parâmetros. Então, por exemplo, ele está recebendo esse arquivo main.c e está utilizando o "-o" main para gerar um executável. Depois, para ele mostrar a saída, ele executa
este executável, esse programa, esse main, né, que não tem uma extensão. Se a gente abrir ele aqui, ele não consegue ler, né, vai ler. A gente não vai entender nada aqui, né? Por quê? Porque esse aqui é um arquivo binário, né, não tem uma representação para usuário final aqui na tela, diferentemente do arquivo main.c. Então, o que eu queria destacar nesse vídeo era isso. Então, quando a gente trabalha com o C, a gente está trabalhando com uma linguagem compilada. Então, existem outras linguagens compiladas, algumas mais recentes, como Golang e Rust. E uma grande vantagem de uma linguagem compilada é que o programa final você pode executar em outra máquina. Na máquina, nesse ambiente de execução, eu não preciso ter um interpretador. Diferentemente, quando a gente desenvolve um programa em Python, que a gente precisa desse ambiente de interpretador para poder executar. Então, até o próximo vídeo.